Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Defesa da Fé. E hoje estudaremos quem foi Mefibosete. Mas antes disso aí, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar aí o vídeo. Esse vídeo é um material que dá trabalho a gente pesquisar, não é plagiado. Vamos lá. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul, e seu nome na tradução hebraica significa da boca da vergonha. Entretanto, não há uma tradução exata quanto ao seu significado. Em algumas versões bíblicas aparece como Mefibosete ou Meribal, também traduzindo em vergonha. Sua história é marcada por perdas, tragédias e muito descontentamento. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Por amor de teu pai Jonatas, eu te restituirei todas as terras de Saul, e tu sempre comerás pão à minha mesa. 2 Samuel 9:7. Naquela época, nos costumes das dinastias do Oriente Antigo, era comum que o rei, ao assumir o trono, destruísse a casa do rei anterior, principalmente aquele rei fosse um rei que era inimigo dele. Se esperando então que Davi, ao assumir o trono, fosse destruir toda a casa de Saul, mas Davi tinha feito amizade com Jonatas, filho de Saul, seu inimigo, quando ainda morava perto do rei. E então, antes de Davi assumir o trono, em conversa no campo com Jonatas, os dois fizeram uma aliança em que Jonatas dizia saber que iria morrer, assim como seu pai, não pedindo pela sua vida, mas sim pela vida dos seus descendentes. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a esta horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar-te-ei, e não te fizer saber. O Senhor faça assim, outro tanto que se aprove a meu pai, fazer tal também. Te farei saber e te deixarei partir, irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usará comigo da beneficência do Senhor para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua benevolência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar a terra a cada um dos inimigos teu, Davi. 1 Samuel 20:11-15. Quando Davi assumiu o trono, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha apenas 5 anos. Então, com o advento da dinastia de Davi e da pressa de fugir, pois pensava que ele mataria Mefibosete, sua ama, decidiu levá-lo para outro lugar, mas ela acabou deixando a criança cair de seus braços, fazendo com que ele ficasse aleijado dos 2 pés. Mefibosete foi para uma terra longínqua, quando chamada Lodebar, que ficava em Gileade, ao leste do rio Jordão, que na tradução hebraica indica negação e pastagem, sendo então um lugar árido e para onde os servos devedores, os fugitivos, costumavam ir. Em Lodebar, Marquim, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete, onde está registrado em 2 Samuel 9:4. Então, na cidade de Lodebar, Mefibosete cresce e se torna um homem, assim como Davi, que durante esses anos assume uma liderança pautada em estar presente em muitas guerras. Durante muitos anos, Davi não se recordava da aliança feita com Jonatas, mas certo dia Davi se lembra da amizade entre os dois e pergunta se ainda havia restado alguém da casa de Saul, por quem ele poderia mostrar lealdade e honra a essa amizade. Então Ziba, servo da casa de Saul, conta ao rei sobre Mefibosete, e Davi mandam buscar imediatamente. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu avô, e tu comerás pão à minha mesa. Quando Davi se encontra com Mefibosete, este lhe diz que não passa de um cão morto, autodepreciando, afirmando então que não era merecedor de nada daquilo proposto pelo rei,
As circunstâncias e os sofrimentos da vida fazem com que muitas pessoas passem a entender que não são merecedoras das bênçãos de Deus e muitas vezes de que sua vida é um erro, passando a se desqualificarem se acharem um verdadeiro cão morto, que era uma expressão usada para escárnio e desprezo na época em Israel. Davi entregou ao filho de Jonatas todas as propriedades de Saul, seu avô, e permitiu que ele se sentasse todos os dias à mesa do rei, ordenando também que Zimba, a partir daquele momento, se tornasse o seu servo. Durante o jantar, Davi deu ordem aos seus filhos e toda a sua família que não comesse, pois ele teria um convidado, e entrava na sala Mefibosete, um homem, para a surpresa de todos, aleijado e com todas as características de alguém que naquela época deveria ser repudiado e expulso. Apesar disso, quando aquele homem se senta na mesa real e se junta aos filhos de Davi, todos olhares sobre ele mudam, porque a toalha da graça cobre os defeitos de Mefibosete, a graça de Deus, demonstrando que a morte de Jonatã trouxe a vida para seus descendentes. Durante a revolta a Absalão, Davi havia fugido com seus familiares para se proteger dos seus inimigos, e Zimba foi ao seu encontro, levando todas as provisões necessárias, aproveitando-se da situação para acusar falsamente Mefibosete sobre querer se apossar do trono de Davi. A princípio, por Mefibosete não ter ido ao encontro de Davi, o rei acreditou em Zimba, dando a ele tudo que pertencia a Mefibosete, mas quando retornou, Absalão teve um encontro com ele, que foi imediatamente questionado sobre o porquê não participou com Davi sobre aquele pedido que Zimba selasse. Mefibosete então relatou para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, porém que não havia pedido para trás, arquitetando assim sua traição. Mefibosete ainda disse que durante a ausência de Davi, lamentou por ele, não lavando seus pés nem suas roupas, tampouco aparou a barba, como forma de aprovar sua lealdade ao rei, como era costume na época. Diante disso, Davi acreditou no filho de Jonatas, mas ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Zimba. Entretanto, Mefibosete abriu mão de toda a herança, deixando tudo para Zimba. Nessa passagem podemos ver claramente a grandeza do caráter de Mefibosete.